Salvador Jesus. Nós abrimos o lápis, oramos pela vida dos servos, em nome de Jesus, porque nós já temos a certeza que cremos. Porque o justo ele vive pela fé. E nós temos a certeza de que o Senhor, na tua fidelidade e bondade, já lançou uma palavra no coração do teu filho. E que esta palavra não vem dele, mas vem do céu, dos altos céus, porque o Senhor quer alimentar a tua noiva. Mas que nessa noite o Senhor liberar o lugar do teu Espírito Santo, deixa o Senhor usar como o Senhor quer. Que haja a tua liberdade, Senhor, liberada aqui agora, em nome de Jesus. Nós dizemos, Pai, com a autoridade no nome de Jesus. Toda investida no maligno cai por terra em nome de Jesus. Pai, esse ambiente vai estar totalmente favorável para a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Porque nós temos certeza, Pai, que vai gerar frutos para nossas vidas. Então, Senhor, toma ele poderosamente nessa noite. Glória ao teu sangue, Jesus. Dá cobertura, Pai, ao teu servo nessa noite. Que os teus anjos venham guerrear aqui agora. Em nome de Jesus. Porque nós não aceitamos que o inimigo venha roubar nenhuma semente lançada. Porque a tua palavra é a boa semente lançada para nós, Pai. E nós queremos te agradecer. Somos gratos como igreja por estar aqui agora, sendo alimentada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o teu Espírito nessa noite dentro da boca do pastor isso, Senhor. Ah, meu Pai, pela sua palavra genuína do nosso coração. Aleluia. A palavra pura, sem nenhuma mistura, Jesus. Mas que o teu Evangelho venha para nós como ele é de verdade, Senhor. Porque só assim nós nos converteremos de verdade na tua presença. Quem crê nisso nessa noite? Ele não sai como desesperado, como uma pessoa
que é alvoroçado vai correndo para resolver o problema. Por que ele não fez isso? Porque o plano de Jesus era muito maior do que isso. Jesus ele poderia ter chegado lá, encontrado Lázaro lá enfermo, ter feito ali oração e Lázaro ia ser curado e imediatamente o milagre ia aparecer ali através daquela oração. Mas Jesus ele esperou. Ele esperou porque ele queria mostrar muito mais para aquele discípulo. Ele queria mostrar muito mais para aquelas irmãs ali de Lázaro. Porque quando a gente vê, ela até tinha fé através da palavra dela. Mas quando ela é a hora de ela agir, mostrar que realmente ela tem fé, a gente vê o contrário. Mas Jesus ele faz o quê? Ele chega ali, ele escuta aquela reação, ele vê tudo aquilo ali. O discípulo, acho que o mensageiro, quando ouviu, deu aquela mensagem para Jesus, não viu nenhuma reação dele de sair correndo. Ele talvez estranhou, ele falou: eu acabei de dar uma notícia dessa ruim e Jesus não faz nada. Talvez o discípulo que estava ali olhou assim, mas você prestou atenção no que ele está falando? Seu melhor amigo, seu amigo está passando mal e você não vai fazer nada. Você socorre toda pessoa, mas o seu amigo você não vai fazer nada. Talvez o discípulo estranhou. Mas Jesus, a gente vê logo que Jesus, o propósito de Jesus era outro. Ele fala que aquela enfermidade não era para a morte. Aquela enfermidade ali era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém. Quando ele disse que não era para a morte, ele estava querendo dizer: olha, a morte não vai prevalecer aí nessa situação. Amém. A morte não vai ser vitoriosa nessa situação. Quem vai prevalecer aqui é o nome do Senhor. É Ele que vai ser glorificado nessa situação. E muitas vezes a gente está numa situação ruim, a gente vai, dobra o nosso joelho, vai ali, vem aquela mensagem de pressa com o reino do céu, e a gente não recebe logo aquela notícia. A nossa mensagem não é logo recebida. Deus não vai lá e não age logo na nossa causa, na situação da nossa casa, dos nossos filhos, na nossa situação. Deus não vai lá e não age logo. Por quê? Será que Deus não age logo quando a gente ora? Porque Deus quer fazer algo muito mais além do que a gente está acostumado a ver. Aquele discípulo talvez já estava ali, cansado, já tinha visto muitas curas. Não, a gente talvez já tinha até imaginado: olha, Jesus vai chegar lá, vai colocar a mão, até mesmo ele só vai orar e Lázaro vai dar um salto e vai sair feliz, curado. Vai ser mais uma cura que eu já vi. Mas Jesus queria mostrar algo novo para eles. Jesus queria mostrar muito mais a eles. Jesus queria dar mais um motivo para eles crer. Mais um motivo para aquele povo ali crer, porque talvez ele já tinha ouvido que Jesus curava. Talvez muitos deles, talvez Marta já tinha escutado ali: ó, Jesus cura. Mas ela ainda não tinha talvez visto Jesus, ele está ressuscitando alguém. E Jesus ele vai e faz o quê? Ele espera. Ele espera. O tempo dele não é o mesmo tempo da gente. O tempo dele não é o nosso, ele não é apressado. Ele esperou. E quando ele espera, ele pega e diz: olha, o discípulo ainda está orando. Ele olha e diz: agora vamos lá. Depois de 2 dias, o discípulo: depois de 2 dias, mestre. Aí Jesus pega e dá uma notícia, falou algo que eu parei e disse: ele dorme. O discípulo: se ele dorme, então ele também. Não tem mais necessidade de sei lá. Se ele está dormindo, quem está dormindo está tranquilo, está de bem com a vida. Mas Jesus ele vai, quando Jesus viu que aquele homem não tinha entendido a mensagem, Jesus mostra que ele já estava morto. Jesus dá uma mensagem mais clara: olha, ele morreu. Morreu, e agora que você vai? Já está morto, acabou. Mas Jesus, como eu falei, ele queria mostrar algo muito mais além. E quando ele chega lá naquela cidade, quando ele vai chegando, a notícia começa a correr. E quando Marta ela escuta que Jesus estava ali naquela cidade, ela se apressa. Ela apressada, ela sai correndo, vai logo depressa ali e chega lá: ô mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai dar aquela mensagem, a mesma mensagem, dizendo que o irmão dela iria ressuscitar, mas ela ali com o olhar carnal chega a ver que ela ainda lança uma mensagem dizendo: olha, você está aqui, eu sei que o que você pediu, o Senhor ele vai operar. Se é o Filho de Deus, eu tenho certeza do que você pedir, Deus ele vai agir. Mas a gente vê que depois, quando chega lá, ela começa a se contradizer. Ela já estava pensando em uma ressurreição que vai vir lá na frente. Eu sei que ele vai ressuscitar, mestre, mas é lá, bem lá na frente. E Jesus ele estava olhando para tudo aquilo ali, ele viu que até a boca dela mostrava que ela apresentava que ela tinha fé. Mas a atitude dela, o coração dela, não era de uma pessoa que realmente tinha fé. A gente vê logo lá na frente, Jesus vai, depois quando Jesus manda chamar Maria, Maria vem.
Maria já estava lá, talvez ela estava cansada, talvez ela realmente quis esperar que o mestre chamasse ela. Talvez ela não quis se apressar e ela vai. Quando o mestre chama, eles vão até ali, o túmulo. Quando chega lá, que Jesus manda tirar a pedra, a gente vê o empecilho daquela pessoa que disse que estava com fé lá. Ela até falou que tinha fé, mas mais uma vez, olha Marta lá mostrando que ela não tinha fé. Olha Marta mostrando mais uma vez que não era uma pessoa que era cheia de fé, mostrando que era uma pessoa que somente falava que tinha fé. E quantas vezes a gente não é assim na nossa vida? A gente ora, vem até a igreja, se prostra aos pés de Jesus e diz: ó Deus, eu tenho uma fé que você consegue realizar o meu sonho, eu tenho uma fé que o Senhor vai fazer tal coisa, Deus vai curar minha enfermidade. Mas quando a dor de cabeça bate, a gente vai correndo para onde? Para o médico. A gente vai correndo logo ali para o dipirona. E eu nem prostra o joelho para orar. Diz que tem fé, mas quando a situação aperta, a gente não vai correndo para o Criador, a gente não olha para Ele. A gente olha para algo palpável. A primeira coisa que a gente vê logo ali na frente, a gente vai correndo ali a palpar. Isso é uma demonstração que a nossa fé é só de boca, é só de palavras. Não é uma fé genuína, não é uma fé de alguém que olha para ter um propósito, coloca ele na mão de Deus: ó Deus, o Senhor vai fazer eu crescer, e vai ali e não olha para trás. É uma fé de boca. E Marta ali, ela mostra isso, ela mostra que ela tinha ali, ela mostrava ali na palavra: olha, eu tenho fé, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, mas quando é a hora do vamos ver, ela demonstra que ela não tem fé. Quando Jesus fala ali que manda tirar a pedra, talvez ela ainda estava imaginando: olha, Jesus quer ver Lázaro, Jesus quer passar a mão na cabeça dele, quer ver a imagem, ele não teve a oportunidade de ver, ele não chegou na hora do velório, ele está querendo olhar o mestre, já está cheirando mal, você vai querer lá dar esse passeio, quer ver ele mesmo nessa situação? Talvez ela ainda não estava entendendo, talvez aquele povo ali não estava entendendo o que é que Jesus ele queria fazer. E o mais interessante, que Jesus tinha motivo até mesmo para não ir lá, estava sendo perseguido. O discípulo adverte, mas Jesus ele tinha algo que ele queria mostrar, algo muito mais além. E quando ele manda tirar a pedra, Jesus dá aquela mensagem. Jesus manda que Lázaro saia. E Lázaro sai. Quando Lázaro sai, todos puderam ver que ele estava vivo, que Jesus era um Deus que curava. E eles puderam ver que Jesus não era só um Deus que orava e a enfermidade ia embora, não, que ele era um Deus que ainda trazia o homem do mundo dos mortos. Aleluia! E aí a gente vê aquela mensagem que Jesus largou logo no começo: essa enfermidade não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia! E a gente sabe que a mensagem, a Bíblia, ela é o manual do crente. Quando Jesus ele leu, ele disse isso, ele querendo dizer para nós: olha, esse problema aí não é para a sua desonra, não é para que você seja humilhado, não, é para que o meu nome seja glorificado. E quanto testemunho a gente já ouviu nessa casa de oração de pessoas que estavam necessitando, estavam ali numa situação difícil, e Deus ele foi lá e agiu. A gente estava aqui no começo, a gente viu até mesmo o testemunho da missionária Carol, que ela estava ali querendo viajar e não tinha um determinado empecilho, mas a gente viu que Deus ele é um Deus que ele atende o desejo do nosso coração quando a gente se deleita a Ele. Ela poderia aproveitar a férias dela e ficar tranquila em casa, mas não, ela vem para casa do Senhor. E Deus faz o quê? O que é que a palavra de Deus diz? Para a gente se deleitar nele, que Ele vai atender o desejo do nosso coração. E a gente vê que Ele é um Deus que Ele atende o nosso desejo. Ele é um Deus que Ele olha, Ele sonda, Ele sabe que Ele necessita. E Ele sabia que aquela Marta ali, ela precisava ver um milagre acontecer para ela poder crer muito mais. E Deus ele vai e opera. E Ele não só operou, Ele não só mandou, Ele não só trouxe Lázaro de novo para ali para o mundo dos vivos, mas Ele manda que aquele povo que estava ali, que não estava crendo que Ele era um Deus que curava, fosse lá e tirasse aquelas ataduras. Ele, você só não vai ver, você vai lá e vai ter que tirar, você vai ter que tocar no morto, no ex-morto, e você vai ver que Deus operou nesse lugar. Aleluia! E muitas vezes Deus faz assim na nossa vida. A gente olha para a situação, acha que aquela situação não tem mais jeito. Aquela situação já é o final da nossa carreira, já está tudo desmoronado. A gente orou, não viu resposta
gente já está numa situação ruim e Deus está lá, calado, Deus está em silêncio. E hoje eu estava meditando nessa mensagem quando eu estava indo na boca do rio e eu estava escutando o aplicativo do GPS. Aí eu olhei assim e pensei, mas que silêncio é esse? Mas a menina não fala nada. Porque quando enquanto ela está mandando eu virar para a direita, virar um pouquinho para a esquerda e 100 metros vai para tal lugar, eu estou tranquilo. Eu estou ouvindo a voz dela e é isso que está por fogo. Eu sei que eu estou indo para o caminho certo. Mas eu estava ali e não estava ouvindo nada. Estava um silêncio. Eu disse, mas se está um silêncio, ou duas opções. Ou o GPS desligou, ou eu realmente estou indo para o caminho certo. E aquilo ali me fez eu ficar desesperado. Aí de repente, quando eu vi a voz dela, eu disse, eu estou indo para o lugar certo. E algumas vezes a gente assim na vida algumas vezes é assim a gente na presença de Deus. A gente está tão acostumado a ver os profetas passando ali uma revelação, falando algo, olha, Deus ouviu a sua oração, olha, Ele vai agir. Mas muitas das vezes a gente está, até a gente ora, Deus Ele começa a agir logo. Mas sem ver que Deus faz o quê? Deus fica em silêncio. E o silêncio de Deus é perturbador muitas vezes para a gente, porque a gente está mal acostumado, a gente está acostumado de estar sempre sendo direcionado ali. De Deus está falando alguma coisa, você está errado, retorne, vai para tal lugar. Mas muitas das vezes Deus fica calado ali ouvindo. E quando eu estava ouvindo aquele silêncio, eu estava sentindo uma agonia. E eu parei e comecei a refletir. Disse, rapaz, algumas vezes é isso. Deus está vendo até mesmo a minha situação. E Deus está calado, Ele está ali observando para ver minha fé, para ver a minha situação. E eu estou aqui me desesperando, achando que Deus não está vendo. E Deus Ele está vendo, vai ter hora que Ele vai falar, você chegou. E quando eu ouvi aquela voz, ela dizendo, você chegou ao seu destino, aí me deu um alívio. E vai ser a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente percebe, quando a gente ali persevera ali nos caminhos do Senhor, quando a gente continua crendo ali até o final, a gente vai ouvir essa voz, mas essa voz não vai ser do êxito. Essa voz vai ser do próprio Deus, vai ser a voz da resolução. Vai ser o nosso problema sendo resolvido. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter a perseverança. A gente tem que ter a paciência, a gente tem que continuar acreditando. A gente tem que acreditar. E muitas das vezes o que falta na vida do crente é isso. É acreditar.